Tem uma coisa que a sua Bíblia não te conta sobre as cartas de Paulo. Quando você abre o Novo Testamento e chega na parte de Paulo, a primeira carta que aparece é Romanos. Carta grande, densa, complicada. Provavelmente o pico teológico do apóstolo. Mas Romanos não foi a primeira carta que ele escreveu, nem foi a segunda, nem foi a quinta, foi a sexta, mais ou menos. As cartas no seu livro estão organizadas por tamanho. Maior primeiro, menor por último. Não pela ordem em que ele escreveu. Por causa disso, a maior parte das pessoas lê Paulo de trás para frente sem perceber. Começa pelo Paulo maduro, da síntese teológica final. E só lá no fim chega no Paulo jovem, urgente, irritado, escrevendo para apagar fogo numa igreja que estava implodindo do outro lado do Mediterrâneo. Hoje a gente conserta isso. Cada carta de Paulo, na ordem em que ele a escreveu de verdade, com a história em volta. 13 cartas, quase 30 anos de ministério. Vai dar para ver Paulo pensando em tempo real. Antes de começar, um aviso. Datar as cartas de Paulo é difícil, os estudiosos brigam, a discussão está longe de ser fechada. Tem dois pontos especialmente espinhosos. Qual foi a primeira, Gálatas ou primeira Tessalonicenses? E se Paulo escreveu mesmo as três últimas que levam o nome dele, as duas para Timóteo e a para Tito. A Bíblia, desta vez, não trouxe todas as respostas. Vamos seguir a cronologia mais sólida e falar dos pontos disputados quando aparecerem. Honestidade primeiro. 1. Gálatas. Provavelmente a carta mais antiga do Novo Testamento. Escrita em torno de 48 ou 49 depois de Cristo. Anterior a qualquer evangelho escrito. Anterior a Atos. Anterior a praticamente tudo no Novo Testamento. Existe um detalhe arqueológico que ancora as datas das cartas de Paulo de um jeito impressionante. Em Atos capítulo 18, versículo 12, Paulo é levado perante um magistrado romano chamado Gálio, em Corinto. Em 1905, arqueólogos encontraram em Delfos uma inscrição em pedra que data o mandato de Gálio com precisão, 51-52 depois de Cristo. A partir desse marco, é possível voltar no calendário e marcar quando Paulo passou onde. E Gálatas, na hipótese mais aceita hoje, é antes desse ponto. A carta começa zangada. Não tem agradecimento de abertura, coisa que Paulo sempre faz nas outras cartas. Aqui ele pula a parte gentil. Em Gálatas capítulo 1, versículo 6, ele dispara: Estou admirado de que tão depressa estais a passar para outro evangelho. E logo no versículo 9, complementa: Se alguém pregar outro evangelho, seja anátema, maldito, excluído. A palavra grega para evangelho ali é evangelion, significa boa notícia, a mesma palavra que vai virar título de 4 livros do Novo Testamento depois. Mas aqui em Gálatas, ela já vem com uma definição fechada. Paulo está dizendo, existe uma boa notícia. Não existe versão 2.0. Quem oferecer atualização está oferecendo veneno. E qual era a versão 2.0 que estava circulando entre os Gálatas? Tinha um grupo de cristãos judeus que insistia numa coisa específica. Para ser cristão, primeiro tinha que ser judeu. Tem que circuncidar. Tem que guardar os dias santos. Tem que cumprir a lei. Jesus foi judeu. Os primeiros discípulos foram judeus. Então, a entrada no povo de Deus continua sendo pela porta judaica. Esse grupo costuma ser chamado de judaizantes. Paulo discordou com tudo o que tinha. E para mostrar quão sério o assunto era, ele conta uma história em Gálatas, capítulo 2, versículos 11 a 14, que tem que ser uma das cenas mais constrangedoras do cristianismo primitivo. Em Antioquia, Pedro estava comendo com cristãos não judeus, misturando mesa, misturando carne, misturando vida. Aí chegaram uns homens da parte de Tiago, o irmão do Senhor, e Pedro recuou. Parou de comer com os gentios.
Barnabé, que era amigo íntimo de Paulo, também recuou. E Paulo, na frente de todo mundo, confrontou Pedro. Pensa nisso por um instante. Pedro era a primeira coluna da igreja. Tinha visto Jesus pessoalmente. Tinha negado 3 vezes e sido restaurado. E Paulo, que perseguiu cristãos antes da conversão e chegou tarde na liderança apostólica, encara o primeiro apóstolo em praça pública, sem suavizar. Gálatas existe por causa desse tipo de tensão. É a carta onde Paulo briga para que o evangelho seja mesmo para todo mundo, não só uma renovação do judaísmo com Jesus aplicado por cima. E é nessa carta inflamada, no meio da polêmica, que aparece uma das frases mais reverenciadas do cristianismo inteiro. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo vai elaborar essa ideia da salvação pela fé numa linguagem muito mais detalhada lá em Romanos. Mas é aqui em Gálatas, mais cedo, mais quente, mais direto, que essa ideia aparece pela primeira vez por escrito. 2. 1 Tessalonicenses, escrita por volta de 51. Curtinha, 5 capítulos. Tom inteiramente diferente de Gálatas. Aqui Paulo não está brigando, está saudoso. A igreja de Tessalônica era recém-fundada e Paulo tinha sido obrigado a sair correndo por causa de perseguição. Ele deixou os irmãos de lá com pouquíssima formação e, à distância, ficou angustiado de saber se estavam de pé. A pergunta que dominava os tessalonicenses não era teológica abstrata, era pessoal e dolorida. Membros da comunidade começaram a morrer e ninguém esperava por isso. Esperavam que Jesus voltasse antes. Aí veio o desespero. E os mortos? Os nossos amigos que morreram perderam a volta de Cristo, ficaram de fora. Paulo responde em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18. A passagem ficou famosa. Não quero, irmãos, que ignoreis acerca dos que já dormem. Dormem. A palavra grega ali é koimao. É de onde vem cemitério em português. Koimeterion, literalmente, lugar de dormir. Os primeiros cristãos não chamavam o lugar dos mortos de cemitério porque achavam que estava todo mundo cochilando. Chamavam porque a morte para quem está em Cristo não é fim, é pausa. É sono que vai terminar. E aqui Paulo apresenta uma palavra que vai dominar as cartas seguintes, parousia. Parousia, em grego, significa presença, significa chegada, significa a vinda oficial de alguém importante. No grego comum da época, era termo técnico para quando um imperador romano visitava uma cidade. A cidade inteira limpava as ruas, decorava, saía em procissão para receber o visitante. Cerimônia oficial, chegada solene, parousia. Quando Paulo usa essa palavra para falar da volta de Jesus, ele está pegando uma palavra imperial e mandando uma mensagem subversiva. O nosso imperador também está vindo, e quando ele chegar, vai ser parecido. A cidade inteira vai sair para encontrá-lo. Os mortos primeiro, ressuscitados. Os vivos depois, todo mundo junto. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2, ele complementa: o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Ora, ninguém consegue prever, mas a chegada é certa. Toda a teologia da segunda vinda no cristianismo nasce em forma escrita aqui. Antes desse momento eram conversas orais entre os apóstolos. A partir de 1 Tessalonicenses, vira texto que vai circular por 2000 anos. 3. 2 Tessalonicenses, pouco depois da primeira. 51, 52. Tão próxima que algumas vezes os estudiosos discutem se foram escritas no mesmo ano ou só com poucos meses de diferença. E por que escrever uma segunda tão rápido? Porque a primeira deu confusão. Algum espertinho começou a circular pela igreja de Tessalônica dizendo: o dia do Senhor já chegou. Estava por escrito. Diziam que vinha de Paulo. Diziam que com a assinatura dele.
Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 e 2, Paulo tem que escrever para desmentir: ninguém se perturbe nem por carta como se fosse de mim. Ou seja, alguém estava falsificando cartas com o nome do apóstolo. Cristianismo primitivo já tinha fake news. E aí Paulo dá uma das passagens mais enigmáticas que ele já escreveu. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 3 a 10. Antes do dia do Senhor, primeiro vai aparecer o homem da iniquidade, ou, em algumas traduções, o homem do pecado. Em grego, o homem da anomia. A é uma negação. Nomos é lei. Anomia, sem lei. Aquele que se opõe a toda a autoridade divina e se coloca acima dela. Mas ele não pode aparecer ainda, diz Paulo, porque alguma coisa está segurando, detendo. Em grego, katechon, aquilo que detém, ou aquele que detém. A palavra fica intencionalmente ambígua, e aqui a Bíblia, desta vez, não trouxe todas as respostas, e naturalmente também não podemos inventá-las. Quem é esse katechon? Tertuliano, lá no fim do segundo século, achava que era o Império Romano. Outros achavam que era o Espírito Santo. Outros, a Igreja. Outros, alguma figura angelical específica. A verdade é que Paulo nunca explica. Ele simplesmente assume que os tessalonicenses sabiam do que ele estava falando, porque já tinha conversado com eles pessoalmente sobre o assunto. E para nós, 2000 anos depois, sobrou só a sombra do conceito sem o conteúdo. Ficou uma das passagens mais discutidas da Bíblia inteira, e ainda assim, sem resposta consensual. 4. 1 Coríntios. Entramos agora numa mudança grande de cenário. 53, 54 depois de Cristo. Paulo não é mais o missionário recém-saído da Antioquia. É o apóstolo veterano, com várias igrejas plantadas, várias confusões para apagar. E Corinto, especificamente, ia se tornar a igreja mais bagunçada que ele jamais enfrentaria. Corinto era cidade portuária. 2 portos, um para cada lado do istmo. Caravana de gente passando o tempo todo. Templos de Afrodite, mercadores, marinheiros, prostituição sagrada, filosofia barata, religião barata, tudo misturado num caldeirão. Paulo plantou uma igreja ali, ficou 1 ano e meio e depois foi embora. Mal saiu, a confusão começou. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 11, ele revela como soube dos problemas. Porque a mim me foi informado a vosso respeito, irmãos, pelos da casa de Cloé. A casa de Cloé. Algum cristão de Corinto chamado Cloé tinha pessoas da casa que viajaram até Éfeso, onde Paulo estava, e contaram. Estava tudo se desmontando aqui. E o primeiro problema era o pior. A igreja estava partida em times. Versículo 12. Eu sou de Paulo, e eu sou de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. 4 torcidas dentro de uma comunidade só. Apolo era um pregador talentoso que tinha passado em Corinto depois de Paulo. Cefas é o nome aramaico de Pedro. E os de Cristo eram provavelmente os que se achavam superiores aos outros 3 grupos, porque não seguiam apóstolo nenhum. Seguiam direto o mestre. Esses costumam ser os piores em qualquer comunidade. A carta inteira vai responder problema por problema. Imoralidade sexual escandalosa, capítulo 5. Briga entre cristãos chegando no tribunal pagão, capítulo 6. Casamento e celibato, capítulo 7. Comida sacrificada aos ídolos, 8 a 10. Mulheres na igreja, 11. Dons espirituais, 12 a 14. E aí, lá no fim, vem o capítulo que muda tudo. Capítulo 15, sobre a ressurreição. E é aqui que 1 Coríntios fica histórica de um jeito que vai muito além da confusão da igreja de Corinto. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 3 a 8, Paulo cita um pequeno credo. E ele mesmo apresenta esse credo como algo que recebeu, não como algo que inventou,
porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que apareceu a Cefas, e depois aos 12. Estudiosos olham para esse trecho e veem que ele tem todas as marcas de uma fórmula litúrgica primitiva. Vocabulário não paulino, estrutura ritmada, fácil de memorizar. Paralelismo, tipo um cântico ou uma confissão de fé que era usada nos cultos. E o fato de Paulo dizer recebi significa que ele está repetindo algo que lhe foi passado, algo que já circulava antes dele chegar. E aí vem a parte que faz arqueólogos e historiadores arregalarem os olhos. Para esse credo ter circulado o suficiente para Paulo recebê-lo formalmente, ele tem que ter sido formulado pouquíssimos anos após a morte de Jesus. Estimativas conservadoras variam entre 2 e 5 anos depois da crucificação. Ou seja, 1 Coríntios, capítulo 15, é o testemunho escrito mais antigo da ressurreição, anterior aos evangelhos, anterior a qualquer outra coisa que existe. Paulo congelou em texto, em meados dos anos 50, o que os primeiros cristãos vinham repetindo de boca em boca desde os primeiros meses após a Páscoa. E aí Paulo faz uma jogada perigosa. Versículos 5 a 8. Lista as pessoas que viram Jesus ressuscitado. Cefas, os 12. Mais de 500 irmãos de uma vez, dos quais a maior parte ainda vive até agora. Tiago, o irmão do Senhor. Todos os apóstolos. E por último, ele mesmo. A frase dos quais a maior parte ainda vive até agora é uma provocação. Paulo está basicamente dizendo: se você não acredita, vai investigar. Tá vivo um monte de gente que viu. Pergunta para eles. Confronta o testemunho. Não é uma fé que pede para você fechar os olhos e acreditar sem checar. É uma fé que aponta para testemunhas vivas e diz, pergunta. Mas 1 Coríntios não resolveu Corinto. Os problemas continuaram. E na próxima carta, que veio logo em seguida, a coisa ia ficar bem mais dolorosa para Paulo. 5. 2 Coríntios. Cerca de 55 depois de Cristo, pouco mais de um ano depois da primeira. E é provavelmente a carta mais emocional que Paulo já escreveu. Aqui ele baixa a guarda, contador, fala de fracassos. Defende o ministério dele de um jeito que só faria sentido se ele estivesse, naquele exato momento, sendo atacado. Entre 1 e 2 Coríntios aconteceu muita coisa. A primeira carta chegou em Corinto e provocou reação dividida. Parte da igreja se converteu, parte resistiu. Aparentemente, Paulo fez uma visita rápida que não terminou bem. Em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 1, ele chama essa visita de outra visita em tristeza. Algo aconteceu ali que ele preferiu não voltar a passar tão cedo. E aí ele escreveu mais uma carta. Uma carta dura, perdida, que não chegou até nós. Em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 4, ele descreve: escrevi-vos na muita aflição e angústia do coração, e com muitas lágrimas. A gente costuma chamar essa carta intermediária de carta de lágrimas. Os estudiosos discutem se ela está perdida para sempre ou se algum trecho dela foi preservado dentro da segunda. Paulo escreveu, mandou pelo Tito e ficou esperando. A reação chegou. Tito voltou trazendo notícia e dessa vez a igreja tinha respondido com arrependimento. Em capítulo 7, versículos 6 e 7, Paulo se abre. Deus que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Foi a partir desse alívio que ele sentou para escrever o que hoje chamamos de 2 Coríntios, misturando dor, gratidão e defesa. E foi aqui que Paulo escreveu uma das passagens mais íntimas do Novo Testamento inteiro, capítulo 12, versículos 7 a 10. Ele conta que pediu a Deus 3 vezes para tirar dele um espinho na carne, mensageiro de Satanás. O que era esse espinho? Paulo nunca diz.
Pode ser doença física, pode ser oposição constante, pode ser uma deficiência específica. A Bíblia não detalha, e a tradição posterior tentou adivinhar de tudo. Olhos ruins, malária, epilepsia, depressão. Sem resposta. O que importa é a resposta que ele recebeu. Bastante te é a minha graça, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Em grego, a palavra é dinamis, de onde vem dinâmica, dinamite, poder que age. E o aperfeiçoamento desse poder, segundo a resposta divina, acontece exatamente onde Paulo está mais fraco. A doutrina cristã da fraqueza como lugar da força nasce ali daquela negativa. 6 Romanos. 56, 57 depois de Cristo. Esta é a obra-prima. Roma era diferente de tudo que Paulo tinha enfrentado. Capital do império, centro do mundo conhecido. E a igreja de lá não tinha sido fundada por Paulo. Era uma comunidade que cresceu meio sozinha, provavelmente plantada por judeus cristãos que voltaram para Roma depois do Pentecostes. Paulo nunca tinha visitado, mas planejava visitar. E antes de chegar, escreveu uma carta de apresentação. Só que essa carta de apresentação virou o tratado teológico mais influente da história do cristianismo. Romanos não foi escrita para apagar incêndio. Não foi reação. Foi reflexão. Por isso é tão diferente de Gálatas e Coríntios. Aqui Paulo tem tempo, tem calma. Está hospedado em Corinto, sem ninguém puxando a manga dele, e senta para colocar no papel, do começo, o evangelho dele inteiro. E qual a tese central? Aparece logo, em Romanos capítulo 1, versículo 17. Nele se descobre a justiça de Deus. A palavra grega traduzida por justiça aqui é dikaiosine, mas no grego dela tem um detalhe importante. Não significa só ser justo no sentido moral. Significa também tornar alguém justo. É um conceito de relação, de alguém sendo posto na posição correta diante de Deus, não por mérito, por iniciativa divina. Em capítulo 3, versículos 23 e 24, Paulo resume tudo numa frase que vira pilar do cristianismo. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Gratuitamente. Em grego dorean, de graça sem custo como presente. A salvação que Paulo prega não se conquista, se recebe. Romanos vai dialogando com tudo o que Paulo já tinha escrito antes. Os argumentos contra os judaizantes que apareceram em Gálatas aqui ganham elaboração detalhada. A ressurreição que apareceu em 1 Coríntios, capítulo 15, em Romanos, capítulo 6, se aplica à vida de quem foi batizado. Os capítulos 9 a 11 enfrentam um problema doloroso para Paulo, judeu até a medula. Por que a maioria do povo de Israel não reconheceu Jesus como Messias? E ele responde sem desistir do povo. Em Romanos 11, versículo 26, ele afirma: todo Israel será salvo. A frase rende discussão até hoje, mas o coração dela é claro. Paulo não trocou o evangelho dele por um antijudaísmo barato. 7. Filemon. Agora a gente entra na fase das cartas escritas da prisão. Paulo foi preso em torno de 59 em Jerusalém, levado para Cesareia. Apelou para César por ser cidadão romano. Foi mandado a Roma, onde ficou em prisão domiciliar por uns 2 anos. De dentro dessa prisão, ele escreve 4 cartas que costumam ser agrupadas: Efésios, Colossenses, Filemon e Filipenses, datas mais ou menos entre 60 e 62 depois de Cristo. Vamos começar pela mais curtinha, Filemon, 25 versículos, uma carta só. Cabe num cartão postal e carrega uma das histórias mais delicadas da Bíblia. Filemon era um cristão rico de Colossos. Tinha um escravo chamado Onésimo. Onésimo, em grego, significa útil, proveitoso. Era apelido comum para escravos, como se os pais já decidissem desde o nascimento o destino da criança. Esse Onésimo fugiu. Provavelmente roubou alguma coisa antes de fugir.
e acabou em Roma, onde por algum motivo ou providência cruzou com Paulo na prisão. Paulo conversou com ele. Onésimo se converteu. E aí Paulo enfrentou um dilema. Como devolver um escravo fugitivo sem condenar ele à morte? Pela lei romana, escravo fugitivo tinha que ser devolvido. E o dono tinha direito de aplicar punição severa. Marcar a testa com ferro quente. Em casos extremos, matar. Paulo manda Onésimo de volta, mas manda com a carta. Em Filemão, versículos 16 e 17, Paulo pede: receba Onésimo não já como servo, mas como mais do que servo, como irmão amado. E completa: recebe-o como a mim mesmo. Paulo está colocando o próprio nome em jogo. Está dizendo: trata ele como me trataria. A carta não pede explicitamente a abolição da escravidão, mas planta a semente. Reconhece um escravo fugitivo como irmão em Cristo, com a mesma dignidade do dono. Faz isso de dentro de um sistema que vai levar séculos para ser desmontado, mas faz. E é por causa de cartas como essa que, lá no século XIX, abolicionistas cristãos vão ter munição bíblica para exigir o fim da escravidão. 8 Colossenses. Mesma época, mesma viagem. A carta provavelmente foi entregue pelo próprio Onésimo, junto com a de Filemão. Colossos era uma comunidade que Paulo nunca tinha visitado pessoalmente. Foi fundada por um discípulo dele, chamado Epafrás. Epafrás chegou em Roma com notícia preocupante. Estavam aparecendo em Colossos professores estranhos. Uma mistura de filosofia grega com tradições místicas judaicas e culto a anjos. Em Colossenses capítulo 2, versículo 18, Paulo se refere a esse grupo como gente ensoberbecida em sua carnal compreensão e metendo-se em coisas que não viu. A Bíblia não detalha mais o que esses falsos mestres ensinavam, mas dá para reconstruir, pelos contra-argumentos de Paulo, o que estava em jogo. Eles diminuíam Cristo, colocavam Jesus como mais um intermediário entre Deus e o mundo, no meio de uma fila de anjos e seres espirituais. E aí Paulo responde com um dos hinos mais altos do Novo Testamento, Colossenses capítulo 1, versículos 15 a 20. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. A palavra imagem em grego é eikon, daí vem ícone. Quem é Cristo, na pena de Paulo? É a imagem visível do Deus invisível, não um anjo intermediário, não um meio-deus reduzido. A revelação completa. E aí, ele despacha o problema dos colossenses numa frase, capítulo 2, versículo 9. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em grego, pleron, plenitude, totalidade. Tudo, não falta nada em Cristo. Não precisa de complemento angelical. Não precisa de filosofia mística por cima. Quem encontrou Jesus, encontrou Deus inteiro. 9 Efésios, provavelmente escrita ao mesmo tempo que Colossenses. Tão próxima em vocabulário e tema que algumas comunidades antigas chegaram a duvidar se Efésios era cópia editada de Colossenses, e estudiosos modernos discutem o assunto até hoje. A diferença principal é o tom. Colossenses é polêmica, defensiva. Efésios é serena, panorâmica. Aqui Paulo apresenta uma visão de igreja que ele nunca tinha apresentado em escala tão grande. Em Efésios capítulo 2, versículos 14 a 16, ele toca no problema que martelou ele a vida inteira, a separação entre judeus e gentios. Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribou a parede de separação que estava no meio. A parede de separação aqui não é metáfora vazia. No templo de Jerusalém existia uma parede física, um muro baixo separando o pátio dos gentios do pátio onde só judeus podiam entrar. Tinha inscrições em grego e latim avisando: gentio que passar daqui responde com a morte. Arqueólogos encontraram um desses blocos. Existe, está em museu. Paulo conhecia bem aquele muro e ele diz que Cristo derrubou.
E em Efésios, capítulo 5, versículos 25 a 32, ele faz a comparação mais ousada da carta. O casamento entre marido e esposa é comparado à relação entre Cristo e a Igreja. A intimidade entre duas pessoas, com toda a complexidade que isso tem, vira espelho do mistério maior. Nada parecido tinha sido dito antes, com essa profundidade, em texto cristão. 10. Filipenses. Ainda da prisão romana, Filipos era uma cidade especial para Paulo. Foi a primeira igreja que ele fundou na Europa, lá em Atos capítulo 16. E os filipenses tinham uma relação afetiva com ele que nenhuma outra comunidade tinha. Mandavam dinheiro, mandavam ajuda, cuidavam. A carta começa com gratidão. Capítulo 1, versículo 3. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. E a partir daí, Paulo vai falando dele mesmo de um jeito que só essa carta permite. Conta que aprendeu a viver com pouco e com muito. Em capítulo 4, versículos 11 a 13, surge a frase: aprendi a contentar-me com o que tenho. A palavra grega ali é autarques, autossuficiência. A mesma palavra que filósofos estoicos usavam para falar do sábio que não depende de nada externo. Mas Paulo aplica diferente. Não é que ele aprendeu a não precisar. É que ele aprendeu a depender só de Cristo. Tudo posso naquele que me fortalece. Versículo 13. E no meio de Filipenses, capítulo 2, versículos 6 a 11, aparece um dos hinos mais antigos da igreja primitiva. Tão antigo que provavelmente Paulo não escreveu. Citou: quem está em Cristo, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo. A palavra grega para esvaziou-se é ekenosen. Daí vem o termo teológico kenosis, esvaziamento. Cristo deixou de lado o que poderia ter exigido e desceu até a posição mais baixa que existia, cruz de criminoso, fora dos muros. A pista do hino é simples. A humilhação de Cristo é o caminho, não o desvio. Paulo está dizendo aos filipenses: querem entender como viver dentro da igreja? Olhem para cima. Mas para cima significa, dentro do Evangelho, olhar para baixo. Para quem se rebaixou primeiro, 11, 12 e 13, as 3 cartas pastorais, 1 a Timóteo, Tito, 2 a Timóteo. E aqui a gente entra naquela zona disputada que avisei lá no começo. Essas 3 cartas são as mais polêmicas em termos de autoria. O vocabulário muda, o estilo muda, os problemas tratados são mais institucionais, mais voltados para a estrutura da igreja já em segunda geração. Existem estudiosos que defendem que Paulo escreveu mesmo no fim da vida, em torno de 63 a 67 depois de Cristo. Existem estudiosos que defendem que foi um discípulo dele, escrevendo em nome dele, numa tradição respeitada na época. A igreja recebeu como canônicas e por 2000 anos foram lidas como vozes de Paulo. A discussão é legítima. E a gente não vai fingir que não existe. E o que esses textos contam? Vale por si. 1 Timóteo e Tito têm pegada parecida. Paulo escrevendo para discípulos jovens que ficaram responsáveis por igrejas inteiras. Timóteo em Éfeso, Tito em Creta. Os conselhos são práticos: como escolher líderes, como ensinar sã doutrina, como lidar com falsos mestres que estavam aparecendo. Em 1 Timóteo capítulo 3, aparece uma das primeiras listas de critérios para a escolha de presbíteros e diáconos na história da igreja. Casado de uma só mulher, não dado ao vinho em excesso, hospitaleiro, apto para ensinar. 2 Timóteo é diferente. É escrita do que parece ser a última prisão de Paulo, sem expectativa de soltura. Em capítulo 4, versículo 6, ele admite: eu já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida está próximo. A palavra grega para partida é análisis, soltura. Como quando se desamarra o barco do cais. Paulo está dizendo: minhas amarras estão sendo soltas. Tô indo.
E em capítulo 4, versículo 7, ele resume a vida inteira numa frase: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 3 imagens. A primeira do atleta lutador, a segunda do corredor, a terceira do guardião de tesouro. Paulo se vê assim: lutou, correu, guardou. E aqui termina a coleção paulina. 13 cartas, quase 3 décadas. A última frase atribuída a Paulo, segundo a tradição, é 2 a Timóteo, capítulo 4, versículo 22. O Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito. A graça seja convosco. Amém. Não é despedida grandiosa, é bênção curta, de alguém que sabe que vai ser executado em breve e despeja no espaço de 2 frases tudo o que mais importa para ele. Lendo as cartas nessa ordem, uma coisa fica clara. Paulo não escreveu um sistema teológico fechado para deixar pronto para os séculos. Paulo escreveu carta à comunidade real, com nome e endereço, com problema do dia, com gente brigando e gente chorando do outro lado do mar. Cada carta nasceu de uma situação concreta. Gálatas contra a invasão judaizante. Tessalonicenses contra o desespero pelos mortos. Coríntios contra o caos da igreja portuária. Romanos como apresentação calma a quem nunca o tinha visto. Cartas da prisão sob algemas. Pastorais no fim com sentimento de obra terminada. E é por isso que ler Paulo na ordem em que ele foi escrevendo muda tanto a experiência. A gente vê o pensamento se formando, vê as ideias amadurecendo, vê o tom mudando do jovem furioso para o veterano sereno, vê o homem inteiro, dentro do texto, do começo ao fim. A Bíblia juntou tudo numa coleção e organizou por tamanho, mas a vida real do apóstolo aconteceu em outra ordem. Quem lê na ordem cronológica recebe um presente que a ordem canônica esconde. A sensação de estar ao lado de Paulo enquanto ele escreve, ouvindo os passos dele no porto de Corinto, vendo a tinta na cela em Roma, caminhando ao lado dele no último ano, quando ele já sabe que o fim chegou. Se este vídeo te abriu uma janela nova para essas cartas, compartilha com alguém que também gostaria de ver Paulo desse jeito. Deixa o like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Até o próximo vídeo.